Algumas pessoas têm uma mente mais ansiosa, né? A mente mais ansiosa, ela vai estar acelerada. Ela não tolera o silêncio, ela não tolera a frustração, ela está pensando o tempo todo. É aquela cabeça que não para nunca. Às vezes eu vou tentar dormir e estou pensando lá, o que aconteceu com a minha professora do prézinho? E aquela pessoa que eu cruzei no metrô quando eu estava indo trabalhar? Coisas totalmente aleatórias, que não teriam relevância para a gente, mas faz a gente ficar nesse funcionamento excessivo do cérebro. Algumas pessoas têm uma mente mais julgadora. E isso não é crítica, tá? Uma mente julgadora, ela traz a crítica principalmente interna, constantemente. Ela está se comparando o tempo todo. Então eu vou ver alguém passando por mim, vou me sentir insuficiente porque eu achei aquela pessoa mais bonita que eu, porque eu achei aquela pessoa mais capacitada que eu. Eu vou entrar numa rede social e vou olhar lá. Na rede social a gente posta o que a gente quer, né, gente? Ninguém posta lá que está triste, que está desesperado, que está chorando, que está passando por dificuldade financeira. Todo mundo é rico, bonito, feliz, né? Então eu entro na minha rede social e vejo alguém que postou algo num momento de alegria ou de felicidade e automaticamente eu já vou me comparar, pensando que eu não consegui conquistar algo, pensando que eu sou insuficiente, que eu não fiz nada da minha vida. E quando a gente tem uma mente julgadora, algumas vezes a gente vai julgar o outro, sim. Mas antes de julgar o outro, a gente está sempre se julgando. Eu estou sempre me achando incapacitado, eu estou sempre me achando feia, eu estou sempre me achando insuficiente. E essas mentes acabam nos adoecendo algumas vezes. Uma mente passiva é aquela mente que evita, que se distrai e que foge. Então é aquela mente que tende a não encarar as coisas que precisam ser feitas, né? Eu falo assim, tem que fazer o que precisa ser feito. Essa mente passiva, ela não faz o que precisa ser feito. Ela é mais procrastinadora. Então é aquela mente que precisa encarar um desafio e ela vai fugir, vai inventar uma desculpa. É aquela mente que precisa ter uma conversa séria e vai ficar adiando a conversa séria, né? É aquela mente que precisa estudar, que precisa trabalhar e vai deixar sempre para o último segundo. Essa é a mente passiva. E eu trouxe aqui só alguns exemplos, né? Tem outros tipos de mente, mas eu trouxe alguns exemplos porque são exemplos que eu mais ouço quando eu converso com algumas pessoas e quando eu atendo algumas pessoas. O maior sofrimento de muitas pessoas é essa procrastinação. Eu sei que eu preciso trabalhar, eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso arrumar minha casa, consertar meu carro, ou lavar minha garagem, mas eu não vou fazer, eu vou deixar sempre para o último segundo. E isso traz sofrimento, porque eu sempre estou me achando insuficiente. A partir daí, eu trouxe esses tipos de mente, pode passar mais um. Porque muitas vezes a gente vai gerando, né, na nossa mentalidade, vai treinando e doutrinando o nosso cérebro a partir de algumas dependências. E a tela, ela pode entrar nesse lugar, né? A dependência, ela vai começar sutilmente, ela vai começar como um alívio emocional. Então eu posso usar minha tela em meu favor, estou chateada, não quero pensar nisso agora e vou ficar lá rolando o Instagram, né? Eu tenho que estudar, mas preciso esvaziar a minha mente, vou ficar vendo vídeos que não vão ter contribuição nenhuma para o meu estudo, para depois pensar no que eu preciso fazer. Preciso encarar uma conversa difícil para mim, preciso dar atenção para os meus pais, para os meus filhos, para uma amiga, né? Mas deixa eu usar o celular aqui rapidinho e daqui a pouco eu faço isso. Então a gente começa a pegar o celular para não sentir, né? Para não sentir ansiedade. Eu começo a pegar o celular para não sentir solidão, para não sentir cansaço, né? Cheguei, estou indo embora, que eu trabalhei o dia todo hoje, estou cansada, vou aliviar aqui e estou ali rolando o celular sem algum propósito, né? Eu pego o celular também para não sentir vazio. E isso, mais uma vez, não é sobre a tela,
talvez seja para fugir muitas vezes do que dói na gente. Talvez seja para fugir muitas vezes do que a gente precisa encarar, do que a gente precisa fazer. Pode passar mais um. A partir daí, quais são os impactos, né, que vem junto com esse hábito, que parece um hábito que não é nocivo, parece um hábito que não faz mal para a gente, e eu não estou de forma alguma criticando a tela, né? O que eu estou trazendo é o quanto algumas vezes a gente perde oportunidade, a gente perde situações, a gente perde momentos, porque a gente está ali só focado na tecnologia. E às vezes a gente nem está se planejando para isso, né? Só vai acontecendo. Os impactos, eles podem vir de forma ansiosa, né? Com ansiedade. A ansiedade, ela pode vir para a gente de várias formas, né? Às vezes uma insônia pode estar refletindo aí sintomas ansiosos. Às vezes uma dor de estômago. Acho que comi alguma coisa que não me caiu bem, estou sentindo aquele peso. Pode ser um sintoma aí do impacto da ansiedade, né? Dores no corpo, pode ser sintomas de ansiedade. Tremores, falta de ar. E aí a gente vai piorando esses sintomas que a ansiedade pode trazer, né? Falta de presença com a gente mesmo, muitas vezes, né? Esses dias eu passei por uma situação com o meu cachorrinho e eu fiquei tão tensa, pensando nas possibilidades ruins, que ao invés de fazer o que tinha que ser feito, eu fui pesquisar na internet, como todo mundo faz, né? E a internet traz várias situações piores ainda. Eu comprei a medicação que eu precisava dar para ele, e eu fiz tudo tão automático, mexendo no celular, falando com meus filhos, acudindo ali o meu cachorrinho, que eu não conseguia lembrar se eu dei o remédio para ele. Eu me lembro que eu tirei o remedinho da cartela e o comprimido sumiu. E aí me deu ainda mais ansiedade. Eu fiquei com o coração palpitando, fiquei com falta de ar. E na minha casa tem câmera para eu poder ver o cachorro. Pedi para o André abrir a câmera, mover a câmera e ver se eu dei o remédio para o cachorro. E a hora que eu peguei o remédio da cartela, eu fiquei de costas para a câmera. Eu não consegui ver. E aí eu perdi a noite toda de sono, tentando lembrar se eu tinha dado ou não o remédio para o cachorro. É uma coisa tão simples, que quando a gente traz aqui para a nossa realidade, a gente vê o quanto muitas vezes a gente vai passar direto, né, por coisas que deveriam estar na nossa memória. Né? A gente tem a nossa memória de curto prazo e a nossa memória de longo prazo, mas para que a nossa memória de longo prazo esteja aqui, que eu possa contar a situação para vocês, eu preciso que as situações tenham passado pela de curto prazo. E foi tão rápida a situação do remédio, que eu estou contando para vocês e não consigo lembrar. Eu sei que eu dei o remédio porque ele amanheceu bem no dia seguinte. Porque senão eu estaria até agora pensando se eu dei a medicação ou não. Né? E aí eu não consegui dormir, fui lá ver ele umas 10 vezes. Quando eu acordei que ele estava bom, eu falei, ufa, acho que eu dei mesmo a medicação. E agora eu estou dando a medicação de frente para a câmera, porque se acontecer, né, eu sei que eu posso conferir ali. Outro impacto que a gente vai ter, a partir da tecnologia excessiva, é a perda de diálogo e intimidade. Perda de diálogo e intimidade com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que são relevantes para a gente, com as pessoas que estão com a gente no dia a dia. Né? A gente está em casa algumas vezes e a gente perde alguns momentos de jantar juntos, né? De conversar, não precisa saber o dia todo, mas conversar sobre coisas que foram importantes para a gente ou sobre o que a gente está sentindo, porque a gente dá prioridade para conversar pelo celular. Algumas vezes eu tenho algumas coisas para falar com o André e não dá tempo durante o dia e a gente faz várias DRs pelo WhatsApp. E preparando isso aqui, eu fiquei pensando, já tem um tempinho que eu falei, a gente não vai mais falar nada pelo WhatsApp, porque a gente precisa desse olho no olho. Né? É tão mais rápido, eu não quero esperar ele chegar em casa. E quando chegar em casa, eu quero que já esteja resolvido. Né? Ou então quero deixar ele sem janta para ele aprender o que ele fez. Mas a gente precisa dessa intimidade, né? A gente precisa desse olho no olho, é diferente
quando eu falo estou chateada ou estou feliz, muito obrigada pelo que você fez, é diferente quando a gente fala com presença do que quando a gente fala pelo WhatsApp, né? Até porque eu sempre falo assim, o WhatsApp não tem emoção. Quem recebe a mensagem vai receber a mensagem do que está sentindo naquela hora. Várias vezes eu recebo mensagem de aluno ou de paciente meu falando, nossa, como essa pessoa foi grossa hoje comigo. E a pessoa falou, hoje eu não vou poder ir. Será que não é a forma que eu estava me sentindo? Né? Ou muitas vezes eu mando uma mensagem achando que eu estou sendo mega crítica ou que eu estou apontando e a pessoa está num dia tão bom que fala, muito obrigada, você mandou isso para mim. E eu falo assim, não gostei do que você fez, achei que você foi grosseira comigo, poxa, obrigada por me falar. Então, tudo é a forma que a gente está se sentindo quando a gente recebe a mensagem. E hoje em dia, muitas vezes, a gente está trocando as emoções, os sentimentos e as relações pelo que a gente idealiza. A gente está perto, mas a gente não está junto. Pode passar mais um. Quando a gente vai falando disso, a gente vai evoluir para falar de família e relação. Né? Por que eu botei família e relações? Porque algumas vezes, quando a gente vai falar de família, a gente tem a mentalidade de que família é a nossa família de origem, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, ou a família que eu formei. Mas tem gente que não tem esses vínculos. E família também são as pessoas que a gente escolhe para estar perto, para viver com a gente. Né? Algumas vezes a nossa família de origem pode ser uma família que é nociva para a gente. Né? Algumas pessoas que não conseguem se olhar, não conseguem ver ali que estão trazendo toxina para as relações e podem fazer mal a gente. E tudo bem a gente não se relacionar com pessoas que nos fazem mal. Né? Depois da gente tentar resolver, depois da gente conversar, depois da gente trazer presença, da gente se esforçar. Mas quando a gente escolhe as relações, e relações querem dizer nossos familiares, né? Os que ficaram, os que a gente quer ali manter o contato, querem dizer nossos amigos. Né? A gente está aqui numa comunidade, então a igreja também é a nossa família. Né? E quando a gente fala de família, a gente não está falando só de convivência, a gente está falando de vínculo, a gente está falando de pertencimento, a gente está falando de quem a gente é quando a gente está com o outro. Né? Por que às vezes a gente fica impaciente, mas quando eu estou no meu trabalho, eu não vou ser grosseira ou eu não vou ser ríspida com o meu colega de trabalho. Mas eu chego em casa, alguém fala com Patrícia, o que é? Né? Ou um filho chama, eu falo, não fala comigo agora, quero ficar... Por que em casa, ou quando a gente está na nossa intimidade, a gente traz esse lugar de extravasar muitas vezes o que a gente está sentindo, e quando a gente está fora de casa a gente não faz. Né? Quando a gente está com um amigo muito íntimo, às vezes a gente magoa esse amigo, ou é magoada por ele ou ela, e quando a gente conhece uma pessoa nova e está se mostrando ali para dizer, sem dizer que a gente é uma pessoa boa de relacionamento, a gente não mostra esse lado, ou não permite que esse lado nosso venha fluir. Então, quando a gente fala de vínculo de pertencimento e de quem a gente é quando a gente está com o outro, a gente também está falando sobre escolhas. Né? Quando a gente está falando de vínculo, a gente precisa trazer para a nossa mentalidade que eu posso escolher melhorar e que eu posso também apontar para aquele que se relaciona comigo que ele pode melhorar todo dia. Pode passar mais um. A partir daí, a gente vai falar sobre a importância psicológica das relações e da família. Né? Do ponto de vista psicológico, o ser humano ele não foi feito para viver sozinho. Né? Desde que o mundo é mundo, o ser humano, desde quando Deus criou o mundo, né? Ele criou Adão e viu que não era bom viver só. E aí ele cria Eva. Né? E a partir daí, eles vêm para povoar o mundo. E isso já é uma mensagem implícita que a gente não é ser humano único. Né? Para a gente ser humano, a gente precisa de relação.
E a primeira relação que a gente tem com o mundo, com a vida, é com a nossa família. Ainda que a nossa família não seja uma família funcional. Ainda que em algum momento a gente vá se desconectar de algumas pessoas que nos fizeram mal, esse é o nosso primeiro aprendizado de relacionamento. E aí a gente pode aprender coisas boas, né? E a gente pode aprender coisas ruins. E a partir daí eu sempre falo uma frase: retenho o que é bom e descarto o que não é. E algumas vezes a gente não vai conseguir identificar isso sozinho. E por isso vai ser importante a gente se permitir ouvir as pessoas que se relacionam com a gente, né? Vai ser importante a gente se observar, né? A partir dos nossos comportamentos, a partir das nossas escolhas, se a gente está escolhendo o que é bom ou o que não é, né? A gente se desenvolve sempre no encontro com o outro, seja quem for esse outro, né? A nossa identidade, ela vai se construir a partir das relações. O nosso emocional, ele vai se regular no nosso vínculo. Então, eu vou começar a perceber lá atrás, né, na minha família de origem, o que me faz bem, o que me faz mal. Algumas vezes eu não vou conseguir identificar ou perceber isso sozinha, né? Mas eu vou começar a perceber que algumas situações, por exemplo, algumas pessoas que têm ou tiveram vidas difíceis com os pais, né, que quando vai ficando à noite, por exemplo, se tinha muita situação de briga, à noite eu sinto mais aquela angústia, né? Se eu tinha uma vida muito exigente com o horário, quando já está amanhecendo, eu vou sentir aquela angústia, né? Às vezes uma cor pode nos remeter a algo bom ou ruim, o cheiro de uma comida, né? O nosso emocional, ele vai se regular através dos vínculos, ou vai se desregular também através dos vínculos. E é no olhar do outro que a gente vai aprender quem a gente é. Não quer dizer que a gente vai tolerar muito ou vai ouvir qualquer coisa, né? Porque muitas pessoas, às vezes, querem trazer um olhar só de depreciação, só de apontamento, né? E por isso é importante a gente ter alguns momentos de solitude, que não quer dizer solidão, para a gente se observar, para a gente perceber quem a gente é, né? E nesses momentos a gente pode incluir a nossa oração, o nosso momento de fé, o nosso momento com Deus, para que a nossa cabeça seja aberta através de para perceber quem a gente é e quem a gente quer ser, né? É na relação que a gente vai aprender a sentir, a confiar e a se acalmar, ou o contrário, né? Algumas vezes eu tenho situações com um parente muito querido, né? E todas as vezes que eu encontro esse parente, eu saio, né, da festa de encontro de família triste, chateada, né, me sentindo insuficiente. E aí eu começo a pesar, eu começo a perceber que talvez não seja eu. E aí eu vou lá, vou conversar com esse meu parente, vou dizer como eu me sinto, vou sugerir alguns acordos, né? Quando a gente está falando de relação, a gente pode trazer acordos para a nossa relação, assim como para a nossa relação de amizade, né? Tem muitas amigas minhas que são muito queridas e em algum momento da minha vida eu comecei a perceber o quanto elas me faziam me sentir incapacitada, né? Eu já comentei muitas vezes em casa, quando eu estava estudando, as minhas amigas falaram, essas em especial, né? Amiga, melhor psicóloga do mundo, você vai ser isso, vai ser aquilo. E quando eu me formei, nenhuma nunca me buscou, nunca indicou nenhum paciente para mim. Nenhuma nunca buscou uma orientação comigo. E todas as vezes que eu comentava sobre as coisas da minha profissão, dos meus atendimentos, elas traziam um questionamento. Mas será que é isso mesmo? Será que é sério que você deu conta dessa situação tão difícil? Ou será que a sua avaliação está correta? E elas não só traziam o benefício da dúvida, como elas faziam eu me sentir não capacitada para o que eu fazia. E todas as vezes que eu precisava falar sobre mim, eu me sentia sem esse espaço. Então eu servia para ouvir, eu servia para estar nesse lugar de apontamento, mas eu não servia para ser eu.
E aí, quando a gente vai vendo esses lugares, né, aonde a gente vai se colocar e aonde a gente quer estar, a gente vai fazendo escolhas. Essa em especial é uma amiga muito querida ainda, mas é uma amiga distante, hoje só de rede social. Mas foi necessário o encontro, foi necessário a presença para eu estabelecer isso, para eu falar sobre isso, para eu dar a chance para ela e para mim também, para ver que essa relação me fazia mal. Quando a gente vai falando, né, dessa corregulação emocional, antes da gente saber se acalmar sozinho, a gente vai aprender a se acalmar com alguém, né? E aí pode ser alguém da nossa família, pode ser alguém que a gente convive, né? E como que a gente vai aprender essa corregulação? Às vezes com um olhar, às vezes com um abraço, às vezes com uma presença. E também a gente vai entender aonde não é o nosso espaço de se corregular, né? Essa história que eu contei para vocês, por exemplo, eu vi que não era o meu espaço. E algumas vezes eu chego muito cansada, chego muito estressada, né? A gente tem o estresse do dia a dia. E às vezes o André não fala nada. O dia foi bom, tá tudo bem, vou sentar aqui com você. E só isso já faz diferença no dia de alguém. Né? Minha filha às vezes chega, minha filha adolescente, ela chega da escola às vezes pilhada, né? E eu não preciso falar nada. Algumas ela não é do toque físico, né? Mas algumas vezes eu só ofereço, quer um abraço? E aí ela abraça, 1 minutinho de abraço já tá bom pra ela. E aí ela já fala assim, tá bom, já melhorou meu dia. Às vezes ela fala assim, não, um abraço não, só um tapinha e tá tudo bem. Mas a gente entra nesse lugar de precisar e querer se sentir notado, de precisar e querer se sentir visto, né? Eu já ouvi algumas vezes em atendimento, principalmente de adolescente, né? Adolescente, tudo para o adolescente é muito, né? As intensidades, as paixões, as desilusões, e muitas vezes o adolescente não se sente visto. Então, às vezes a gente vai fazer atendimento e eles falam assim, poxa, eu estou há 1 mês trancado no quarto e a minha família não notou. Né? E a família falou, mas peraí, saiu, foi para a escola, almoçou com a gente, né? E como que às vezes a gente deixa passar? Eu já ouvi isso da minha filha também. Eu sou psicóloga e eu tento fazer esse lugar. E ela falou, passei por um sofrimento absurdo. Eu não sei quem não olhou para mim e você nem percebeu. E às vezes eu não percebi mesmo. Tá falando comigo no WhatsApp, oi mami, bom dia. Eu tô recebendo desse jeito. Mas ela tá escrevendo, oi mami, bom dia. Né? Muitas vezes eu pergunto assim, você tá bem? E a resposta é, tudo bem. Quantas vezes a gente já respondeu tudo bem e não tá nada bem? E quando a gente pergunta para alguém assim, tá tudo bem? E a pessoa responde, não tá bem, tô passando por isso, isso e aquilo. E aí a gente pensa assim, ai que saco. Era só falar tudo bem e passar para o outro, né? Não era isso, sou atrasada, às vezes no elevador. Eu sou essa, né? Eu até mudei meu formato de pergunta. Eu não pergunto mais, tá tudo bem, porque já é automático. Todo mundo responde, está tudo bem. Eu pergunto, como você está hoje? Às vezes o elevador sobe e desce, a pessoa ainda está falando como está hoje. Né? Eu tenho uma vizinha que ela tem muitas questões familiares. E várias vezes eu cheguei, tinha 11 horas da noite, ouvindo ela só chorando. TEA e com um nível de suporte muito alto. E ela não tem ali, e tem um outro filho, né, mais velho, eu só queria fugir. E ela quer fugir de verdade? Ela não quer fugir de verdade, ela só quer falar. Às vezes a gente só quer reclamar. Tem dia que eu tô lá falando. E aí André me dá um monte de opções para resolver. E eu não quero resolver, eu só quero falar sobre aquilo. E às vezes é só esse espaço que a gente precisa, né? De se esvaziar do que a gente está cheio. E é só um ouvido, é só uma escuta, é só um ombro. Mas é com presença. Às vezes eu faço essa pergunta assim, quando alguém fala com a gente ouve a pessoa ou a gente escuta a pessoa? E essa é uma escolha também que a gente faz diariamente. Se eu estou ouvindo, eu estou ali. Se eu estou ouvindo, eu estou dando a minha presença, eu estou dando a minha atenção para aquela pessoa. Eu estou cheia de questões, mas se eu me propus, eu estou ali.
E às vezes, muitas vezes, as pessoas que querem ser ouvidas e que precisam desse lugar estão na nossa casa. Ou às vezes somos nós mesmos. E quantas vezes a gente fala assim, eu quero falar? Né? Às vezes eu fico chateada, André às vezes não me dá atenção, tá mexendo lá no celular, e ao invés de eu falar assim, amor, eu quero conversar, preciso falar de algo hoje, eu só fico chateada. E aí eu dou o castigo do silêncio. Eu não vou falar, ele não vai falar. E o castigo do silêncio é muito mais doloroso, né, do que resolver a situação. E a gente vai vendo que com a tecnologia, isso vai ficando cada vez mais presente. Porque aí ele sai, aí eu vou lá e mando uma mensagem. Nem me ouviu hoje. Você, hein? E aí, você, hein? Reticências, isso uma. E ele fica o dia todo lá com aquela mensagem. E a gente vai resolver de verdade? Ou a gente está junto de verdade? Então, muitas vezes, a tecnologia, ela vai entrar nesse lugar de atrapalhar nossas relações. Estou usando o meu casamento como exemplo, mas pode ser com o filho, pode ser com os pais, pode ser com os amigos, né? Às vezes até em situação de trabalho. A gente tem lá um problema, eu estou lá na frente da minha chefe, mas eu saio e depois eu mando uma mensagem para ela. Então, aconteceu uma situação assim, porque muitas vezes, além da gente usar essa rapidez das informações, né, e da substituição, é mais fácil não olhar, não encarar, mas a gente não vai resolvendo. A gente vai se enchendo de muito mais toxina. Pode passar mais um. A partir daí, a gente vai vendo que a tecnologia, ela traz, algumas vezes, essa quebra de vínculo. Algumas vezes ela aproxima também, né, gente? Eu sou do Rio de Janeiro, né, tenho um pouco de sotaque, que bom. E não dá nem para perceber, mas a minha mãe mora no Rio, né? Minha família toda mora no Rio. E como que a gente faz? Ligação de vídeo. Que bom que tem ligação de vídeo, porque eu lembro que antigamente eu não tinha nem telefone em casa, eu tinha que ir para a fila do orelhão, e o orelhão era de ficha ainda. Quem é jovem nem sabe o que é orelhão, muito menos ficha, né? Não lembra, né, pessoal? Pois é, e a ficha era cara ainda, eu tinha que juntar dinheiro do lanche para comprar ficha para ligar para minha avó. E a minha avó morava relativamente perto, tá? Assim, sei lá, acho que na meia hora, uma hora de ônibus, chegava na casa dela. Mas não tinha tanto ônibus e não tinha essa rapidez da informação. Eu vejo a minha mãe todo dia, mas não é a mesma coisa. A minha mãe vem a cada um mês ou 15 dias, e quando a minha mãe vai, todas as vezes que a gente vai levar ela na rodoviária, a gente chora. Porque aquele abraço da... Ai, quando eu vou ter esse abraço de novo? Eu sei que ela vai voltar daqui a um mês. Mas um mês é tanto tempo para a gente ficar longe, né? Da pessoa que a gente gosta, da pessoa que me dá colo, da pessoa que me ouve. Mas ela também podia não ser essa pessoa, né? Algumas vezes eu fico meses sem falar com meu irmão. Meu irmão só me liga para me pedir. Quando eu vejo a ligação, ó, já rejeito. Já sei, vai pedir alguma coisa. E aí? Mas o estreitamento dessa relação sou eu que vou escolher, né? Sou eu que vou direcionar. É claro que eu já falei para o meu irmão, você só me liga para pedir. Você, né? Quando você liga, eu já sei que tem alguma coisa. Eu dei a chance para ele de mudar. Ele mudou? Ligou para pedir, eu disse assim, a gente não precisa ficar de mal, mas a gente pode escolher, porque eu me sentia insuficiente. Postei alguma coisa, ele não curtiu. Teve um evento especial, mas eu não preciso trazer para mim essa toxina. Quando a gente vai falando que a tecnologia traz essas situações, a tecnologia ela aproxima muitas pessoas, tanto que eu falei sobre a situação da minha mãe. A tecnologia, ela não tirou as pessoas de casa, né? Ela está tirando, muitas vezes, as pessoas uma das outras. Quando eu faço ligação de vídeo, a minha mãe está longe, né? Não tenho como dar 2 passos e ir até ela. Mas muitas vezes a gente vai chamar as crianças para jantar. Eu moro num apartamento, gente. Estou na sala e ligo para eles no quarto. De viva voz, para todo mundo ouvir. Oi, pessoal, a janta está pronta. E o que me impede de dar 2 passos e de ir até lá? De ver o que está acontecendo. De trazer esse espaço. E muitas vezes a gente liga e eles não vêm.
Muitas vezes tem que terminar uma partida de jogo, tem que terminar uma conversa, tem que terminar rapidinho aqui o que eu estou fazendo, né? Época de estudo, para quem é jovem e adolescente, usa muito computador, usa muito celular, mas a tecnologia dentro de casa está roubando os nossos espaços. A gente está lado a lado, mas cada um em um mundo, né? Ontem, eu estava finalizando o slide que eu queria trazer hoje para vocês. Meu filho veio conversar comigo sobre uma situação dele. E ele é da tecnologia, a namorada dele é da tecnologia. Isso, você vai encontrar com ela pessoalmente para resolver. E como é que eles namoram? O que eles estavam fazendo ontem, amor? Jogando. E aí eu fiquei ouvindo ele hoje marcou de ir no parque para me antecipar, para fazer a manutenção das amizades e dos vínculos, né? Então, quando a gente pensa que a gente está lado a lado e está cada um no seu mundo, a gente vê que a tecnologia, ela, infelizmente, quanto mais perto, mais afastando, ela está trazendo a gente. O corpo, ele está presente, mas a mente está ausente, né? Às vezes a gente sai para jantar ou para almoçar com amigos e até com as crianças e está cada um no seu celular. Eu até botei essa imagem aí, não sei se dá para ver, porque é exatamente assim. Aí eu falo assim, pessoal, vamos fazer um grupo no WhatsApp então, para a gente conversar? E todo mundo no mesmo restaurante, né? Agora eu estou fazendo várias dinâmicas, tem gente que detesta sair para conversar comigo, porque eu boto um celular em cima do outro. E não pode pegar, quem pegar paga a conta. Porque também tem que ter um estímulo, né? Então o primeiro que pegar, já era, vai pagar. Mas a gente precisa se reinventar, porque a tecnologia ela vai entrando sutilmente. Não tem problema, ela não tem nada a ver, é rapidinho aqui. E quando eu vejo, já não tenho mais diálogo na minha relação. Quando eu vejo, já não conheço mais o meu filho, a minha filha. Quando eu vejo, eu não sei quais são os gostos do meu marido, dos meus pais e de quem importa realmente para mim, né? Qual o valor psicológico da presença, se a gente pensar? Né? Qual o valor psicológico que a gente deveria dar ou precisa trazer a partir do que a gente está ouvindo aqui? Né? A presença, ela não é só estar perto, né? É estar disponível. Muitas vezes eu reclamo quando alguém está vendo um filme, eu mexendo no celular e eu quero falar alguma coisa, eu penso, aham. E quantas vezes eu faço isso? Antes de ser psicóloga, eu era contadora, gente. Eu tinha outra profissão, nada a ver. Eu trabalhava com papéis, mas eu usava muito o telefone e eu trabalhava o tempo todo. Minha filha tinha uns 3 anos, mais ou menos. E aí, um dia, eu tenho até essa foto, podia ter colocado aqui. Um dia, quando eu resolvi mudar de profissão, e a gente nem tinha essa tecnologia como está hoje, ela estava brincando com a boneca dela, ela botou a boneca no carrinho, uma bolsa atravessada igualzinho eu uso, pegou o controle remoto da televisão, e aí ela sacudia o carrinho rapidão, e ela falava assim pro controle, alô, tô trabalhando, peraí filha, agora eu não posso falar com você, mamãe tá trabalhando. E ela voltava pro controle da televisão, fazendo o telefone. E aquilo ali me trouxe um pensamento que ela estava reproduzindo exatamente o que eu fazia com ela. Ela só tinha 3 anos e ela sempre tinha que esperar porque a mamãe estava trabalhando. E foi a partir dali que eu comecei a pensar e a querer mudar hábitos, comportamentos. E aí a tecnologia veio e engoliu a gente, né? E a gente precisa trazer esse esforço para que a gente possa gerar um vínculo real, né? E o que é um vínculo real? É a escuta, é o olhar, é um tempo de qualidade, é a atenção, né? Quando alguém se sente visto, algo dentro dele se organiza, principalmente quando é alguém que é visto por alguém que a gente ama, ou quando é o alguém que a gente ama, né? Quando a gente fala de tempo de qualidade, eu não preciso ofertar um dia inteiro se eu não tiver. Se eu tiver 10 minutos e eu estiver ali, presente nos meus 10 minutos, já tem toda a relevância, já faz toda a diferença, porque é o que a gente está construindo,
né? A gente vai percebendo assim a rapidez da vida, o quanto as crianças estão crescendo rápido, o quanto a gente vai envelhecendo rápido, o quanto as coisas vão passando rápido. E muitas vezes com essa rapidez, as coisas deixam de ter sentido. Qual o sentido, né, de trabalhar tanto? Eu preciso trabalhar tanto para me sustentar, tudo bem? Mas eu preciso trabalhar 24 horas por dia. O trabalho do sustento, da alimentação, da promoção de coisas que a gente pode fazer, vai substituir a presença e as lembranças de quem a gente ama, porque é isso que vai ficar. Né? A gente comprou um jogo novo em casa, que como que é? A Batalha das Gerações? É a Batalha das Gerações. E aí, uma das filhas do André mora no Rio, né? E ela veio contando que jogou esse jogo, foi muito divertido, ele comprou na hora. A tecnologia ajuda a gente, porque chegou no mesmo dia. E aí a gente foi jogar, né? Tem 2 mais velhos, tem 2 mais novos e a gente, super jovem, né? E aí na Batalha da Geração, tem umas cartinhas que aparecem ali, o que é orelhão, o que é videocassete, e também perguntas da atualidade de alguns influencers ou de músicas de atualidade que a gente não sabia responder. E foi uma partidinha, eu acho que de 30 minutos, que foi tão divertido, que a gente riu tanto, e que todo mundo fica lembrando desse dia. Meu filho comprou um jogo aí tecnológico já, né? No dia que ele comprou, a gente criticou ele. Você só compra jogo, gasta dinheiro com jogo, não sei o que. Ele falou, poxa, mas eu comprei para jogar em família. Ele ficou muito triste comigo, porque eu apontei bastante ele. Trouxe um julgamento total, falando que ele precisava crescer e que jogo era coisa infantil. E aí depois quando a gente foi conversar, ele falou assim, mãe, eu comprei um jogo porque eu queria muito a interação da família. E eu sei que eu jogo muito. Eu queria jogar com vocês. E aí a gente colocou na TV da sala. Normalmente não pode jogar na TV da sala, porque sala é para partilhar, é para ter momento. E aí todo mundo jogou. E foi tão divertido. Então, acho que a gente jogou por uns 20 minutos, talvez. Tem o controle. Eu não sabia mexer no joystick. E era o jogo do Super Mario Bros, que quem é novinho sabe qual é. Eu jogava isso, mas eu não sabia jogar nessa nova tecnologia. E isso que era mais divertido, porque o jogo não era de avançar com o bonequinho, tinha um quiz, você tinha que ganhar ali dentro de algumas tarefas, mas o momento da família é o momento que trouxe relevância. E quando eu paro para pensar, quantas vezes eu promovi isso? Quantas vezes eu dei oportunidade da tecnologia dele chegar até mim? Eu vou lá e vejo ele jogando, eu sei o nome do jogo, mas eu nunca tinha jogado. Eu nunca tinha mexido nesse controle dos videogames novos. E eu sempre trago uma fala assim, não gosto de jogo. Eles gostam de jogar, eu não gosto de jogo, não quero que jogue aqui, não quero ver. E por quê? Se eu posso trazer essa tecnologia também para agregar nas nossas relações. Né? A partir dali que a gente está jogando, alguém está contando uma situação, alguém está sendo visto, né? Alguém contou, né, os mais novos que estão paquerando alguém, que estão indo na escola e que fizeram uma amizade nova, trazem uma nova situação. E aí o nosso ouvir está ali presente, o nosso olhar está ali presente, né? O nosso tempo de qualidade e a nossa atenção são o que fazem diferença. Eu tenho certeza que eles, assim como eu, não estão lembrando nem do jogo. Eu só lembro quem ganhou porque meu filho ganhou todos, a gente perdeu todos, né? Mas, se não fosse o caso, não teria nem relevância, porque a diversão daquele momento é o que fez diferença pra gente. Então, quando a gente se sente visto, né, a gente vai se organizando internamente. Pode passar mais um. A partir daí, a gente vai vendo a nossa família como o nosso espaço de desenvolvimento. Né? E mais uma vez, a família não precisa ser a nossa família de origem se a gente não tem vínculo. Né? A família é a família que a gente escolhe. A família é o primeiro lugar onde a gente vai aprender quem a gente é. Né? É onde a gente vai aprender o que a gente sente e como a gente se relaciona. Né? Se esse espaço for frágil, né? Se a gente volta lá na nossa família de origem
e a gente vê que teve um crescimento insuficiente, um crescimento que trouxe para a gente ali um lugar de instabilidade, a gente vai crescer tentando se encontrar do lado de fora. E aí, quando a gente traz para a gente, no nosso hoje, para quem tem filho, a gente não quer que o nosso filho se encontre do lado de fora, a gente quer promover esse lugar. Né? E para quem é filho, para quem é mais jovem, a gente pode trazer essa promoção para a nossa casa. Eu posso dizer para minha filha fala várias vezes para minha mãe, eu me sinto julgada por você. Mãe, você me cobra muito. Eu cobro muito realmente. E aí traz a minha relevância. Será que eu preciso cobrar tanto? Eu não estou falando sobre não educar ou sobre não direcionar. Eu estou falando sobre o lugar que muitas vezes ela se sente apontada e julgada. E a mente dela é diferente da minha. A minha é uma mente julgadora, a dela é uma mente ansiosa. Todas as vezes que eu julgo e critico, ela se sente ansiosa e paralisada. Então, quando a gente promove dentro do nosso ambiente, dentro do nosso lar, dentro do lugar onde a gente habita, né, do lugar onde a gente se relaciona, esse lugar de conseguir ver quem a gente é, mas também de desenvolver, né, quem está com a gente, né, a gente não vai precisar ir para o lado de fora para se encontrar. E quando eu falo de família, que eu falo que a igreja também é nossa família, muitas vezes a gente vai se desentender com alguém, né, vai pensar diferente, faz parte, né? E o nosso primeiro pensamento é sair e não resolver. Né? O nosso primeiro pensamento é usar lá o chat GPT, chat, me desentendi com alguém, o que eu faço? E aí o chat fala, muda, né? Sai, faz diferente. E eu posso trazer isso para o diálogo, porque o diálogo é o que vai promover as relações. Né? Muitas vezes, o vazio que a gente está tentando preencher na tecnologia, nos vídeos, na rede social, no mundo, ele pode estar nascendo dentro de casa. E quem é casa? Né? Quem é a nossa casa? Antes da gente pensar no outro, ontem nessa conversa com meu filho, ele falou assim, você definiu exatamente o que é egoísmo. E muitas vezes o egoísmo não é egoísmo, é olhar para si. Então a gente precisa ser a pessoa mais importante da nossa vida. E a nossa casa, que é o nosso corpo, que somos nós, tem que ser boa para a gente estar. Assim como as pessoas que a gente se relaciona. Então, se eu não estou bem comigo, eu não vou conseguir ficar bem com vocês. Eu não vou conseguir ficar bem com os meus filhos, com o meu marido, com as pessoas que se relacionam comigo. Né? E eu consigo sair dessa casa aqui? Eu vou ter que conviver comigo até o resto da minha vida. Então, quando a gente usa a tecnologia só para preencher esse lugar, só para preencher esse vazio, a gente está se enchendo de coisas que podem trazer para a gente aí adoecimento psíquico, mental, emocional, né? Então, quando a gente consegue perceber ou consegue trazer essa mudança de pensamento, essa visibilidade, né, do que eu quero estar bem comigo para eu estar bem com o outro, eu consigo também usar a tecnologia só para me ajudar, não para me atrapalhar, não para me afastar. A partir daí, pode passar mais um. A partir daí, quando a gente está falando da nossa convivência com a gente mesmo, né, da nossa convivência com as pessoas que a gente ama, que a gente se relaciona, a gente vai fazer a conexão com o espiritual, né? Porque quando a gente está falando de relacionamento, de família, de mente, de vazio, muitas vezes não vai ser só psicológico, né? Vai ser espiritual também, né? Eu trabalho com mentes, eu recebo muitas dores todos os dias, mas entendendo que existe o plano espiritual, entendendo que Deus, né, é o meu Pai e me preenche, muitas vezes eu consigo perceber que as dores não são só psicológicas. Eu falo, o nosso vazio é do tamanho de Deus.
né? E quando a gente tem esse lugar, quando a gente tem essa mentalidade, a gente sabe da verdade, a gente sabe que Deus pode nos ajudar a preencher esse vazio, né? E é uma coisa associada à outra, né? Muitas vezes também não é só espiritual. Às vezes eu estou sentindo meu vazio, às vezes eu estou sentindo uma angústia, e eu fico orando, e eu fico buscando, e nada me completa. Eu acho que eu tenho falta de Deus. Eu acho que Deus não está me ouvindo. Eu acho que eu não sou suficiente para Deus. E aí eu preciso trazer esse olhar psicológico, né? Algumas vezes até um olhar psiquiátrico. E quando a gente fala psiquiátrico, a gente não está falando de loucura, né? A gente está falando de uma doença como a gripe, como a pneumonia, e a gente precisa olhar. Mas quando a gente consegue associar o cuidado mental à espiritualidade, aí a gente consegue chegar, alcançar aí o que a gente busca, né? Desde o início, Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Como eu usei lá a analogia de quando ele criou Adão, né? Em Gênesis 2:18, ele fala que a gente não deve viver sozinho. E para a gente não viver sozinho, a gente precisa se olhar e estar bem com a gente mesmo. O relacionamento, ele não é uma intervenção humana. Ele é projeto de Deus. E o relacionamento inclui a família, inclui os amigos, inclui os lugares onde a gente está, né? Eu preciso ser amiga de todo mundo do meu trabalho? Não. Preciso respeitar e ser respeitada. Mas quem eu escolho ser amiga, ou quem escolhe ser minha amiga ou meu amigo, quem está aqui para mim, né? É um projeto de Deus. É Deus que coloca pessoas na nossa vida, ou tira pessoas da nossa vida. E às vezes isso vem com sofrimento, às vezes isso vem com dor. E aí a gente pode usar o auxílio, né, da psicologia, dos atendimentos, para nos ajudar a elaborar. Porque muitas vezes, quando a gente tem aquela mente crítica, a gente vai achar que Deus não está ouvindo a gente, né? E quando a gente consegue associar, né, a gente consegue elaborar ali o que é espiritual e o que é psicológico. A família, ela não é uma estrutura social somente. Ela é um ambiente de cuidado, ela é um ambiente de crescimento e principalmente um ambiente de restauração, né? Deus nos criou para que a gente nos encontre, né? Para que a gente se relacione, não para que a gente se isole. Muitas vezes a gente vai estar lá naquele isolamento que a gente não planeja, né? Preciso ficar quietinha, quero um silêncio só hoje eu não quero falar, hoje eu não quero ir. E cada vez que a gente vai se enchendo disso, né, a gente vai se sentindo mais adoecido. Cada vez que a gente está nesse lugar, né, de se isolar, a gente vai vendo que outras questões além da ansiedade podem aparecer. E às vezes são tão sutis que a gente não percebe que é uma questão psicológica ou psiquiátrica, né? Às vezes eu estou com uma dor mais intensa, uma dor interna mais profunda, e aí eu relaciono a tristezinha, eu vou orar mais, pastor, ora por mim, e essa dor não sai, né? Algumas vezes eu vou achar ali que eu estou com mal-estar, ou que minha pressão abaixou, mas não melhora nunca, ora por mim, e isso não está funcionando, tomo medicação para dor no estômago e não passa, e muitas vezes, né, a gente vai precisar de auxílio profissional para a gente conseguir elaborar, que é físico, que é espiritual e o que é emocional. Quando a gente vai evoluindo, pode passar mais um. Falando de família, né? E a nossa igreja é a nossa família também, né? Não só a nossa casa. A gente vai usar a família, vai ver a nossa família como um lugar de cura, né? Mesmo com todas as imperfeições, porque a gente sabe que ninguém é perfeito, né? O único ser e perceber o que a gente pode reconstruir. E é a família que vai ajudar a gente a se reconstruir, né? Às vezes a nossa família de origem, às vezes a família que a gente formou, às vezes a família da nossa igreja que a gente frequenta, né? Mas a partir do nosso lugar de família,
é que a gente vai fortalecer os nossos vínculos. A partir do nosso lugar na família, é que a gente vai ter aquela escuta que acolhe, ou que a gente vai ser essa escuta que acolhe, né? Dentro da família, a gente vai ter essa reconexão que aproxima, e principalmente o perdão que libera. Às vezes a gente fica remoendo umas situações, né? Poxa, o fulano fez uma festa e não me chamou, ou nem me falou que ia fazer, que absurdo, né? Eu já fiquei chateada porque minha mãe cortou o cabelo e me contou. E eu fiquei remoendo, porque meu irmão sabia que ela cortou o cabelo. E a gente vai se enchendo disso sem perceber, né? Às vezes, outro dia, eu fui dormir, eu estava no quarto e fechei. E ela foi lá e falou assim, poxa, você não falou boa noite pra mim. Aí eu falei, mas eu estava no seu quarto, eu te dei abracinho. Não, mas você não falou boa noite. E aí eu levantei, fiz o mesmo movimento, boa noite. E se ela não tivesse falado, talvez ela não pudesse ficar remoendo, se sentindo insuficiente, se sentindo menos amada do que o irmão, porque eu não usei essa palavra, boa noite, que a gente fala assim, ó, aonde a gente entra, onde a gente frequenta, né? Então, dentro da família, a gente vai aprender também um lugar de perdão, de dar o perdão e de receber o perdão. Porque algumas vezes a gente que vai promover a situação. E o perdão, ele é libertador. O perdão não quer dizer que eu preciso validar alguma coisa ruim que foi feita para mim. Ou que eu preciso continuar convivendo, né? Eu falo que enquanto a gente não libera o perdão, e o perdão, ele não é só espiritual, né? A gente fala muito de perdão na Bíblia, né? Jesus morreu para que nossos pecados fossem perdoados. Então, isso acaba sendo muito maior do que a gente consegue dar o valor merecido, né? E o perdão, ele também aparece muito no lugar de cura emocional, né? Da psicologia, da psiquiatria. Porque enquanto eu estou ali remoendo aquela mágoa, enquanto eu estou ali remoendo coisas que me foram feitas, e às vezes muito sérias, eu estou me aproximando diariamente de quem me fez mal. Eu estou todos os dias lembrando do que foi feito para mim, né? E pode ser uma coisa muito pequena aos olhos dos outros, mas que para mim, se me machucou, é ruim. E quando eu libero o perdão, eu só deixo essa pessoa ir. Eu não preciso continuar convivendo. Eu não preciso validar. Quando eu falo assim, eu te perdoo por algo que você fez, e o perdão também é uma decisão, né? Eu não estou dizendo aqui, pode continuar fazendo o que você faz, pode continuar me maltratando, me desrespeitando, ou seja o que for que tenha sido feito. Não. Eu só vou sair desse lugar que me machuca e que me adoece diariamente. E é na família que a gente vai aprender esse lugar, né? É na convivência, é no encontro verdadeiro que a gente tem com o outro que traz esse poder que vai muito além das palavras, né? Ele alcança lugares que muitas vezes a gente está ferido há muito tempo. E quando eu falo assim, eu te perdoo, ou quando eu peço, me perdoa, eu me libero. Depois eu vou tomar as minhas escolhas. Depois eu vou decidir se eu convivo, se eu não convivo, como eu faço. Mas quando eu libero esse perdão, né? Quando eu deixo de estar abraçado e de mão dada com ele todos os dias, eu deixo de estar adoecendo diariamente, né? Tem um desenho muito legal que aparece no Instagram, que é um cacto abraçando uma bexiga. E aí esse cacto, ele fala assim, eu não vou te machucar. E a bexiga está ali toda remendada. E algumas vezes, quando a gente não libera o perdão, é isso que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? Então, se eu deixo de estar abraçada com aquilo que me machuca, eu avanço, eu evoluo, né? Eu quis fazer um link com o Salmo 126, porque desde quando eu estava preparando isso, era o que estava na minha cabeça, né? Que muitas vezes a gente semeia com lágrima, mas a gente colhe com alegria. E nossos processos não são fáceis, né? Só a gente sabe o quanto é, às vezes, doloroso e sofrido viver a nossa vida, travar as nossas batalhas, né? E muitas vezes a gente não consegue trazer ali
essa visibilidade das pequenas conquistas, né? Do dormir tarde ontem, mas acordei cedo hoje com saúde, né? Acordei cedo hoje, minha família está toda aqui, acordei cedo e estou indo para o meu trabalho, que foi o Senhor que promoveu, né? Ou tenho aqui o meu café da manhã para tomar, ou não estou no trabalho ainda, mas eu sei que Deus está fazendo ainda que eu não esteja vendo, né? Muitas vezes liberar o perdão ou ter uma mágoa de alguém é um lugar que vai me trazer aí dor e sofrimento, e quando eu semeio com lágrima, eu vou colher com alegria, porque essa é uma promessa do Senhor, né? Talvez o que a gente tenha evitado sentir seja exatamente o que Deus quer usar para nos transformar. E a gente é transformado diariamente. A gente é transformado diariamente quando a gente faz escolhas boas e também escolhas ruins. Mas a gente tem esse lugar de poder escolher o que é bom para a gente e para aqueles que se relacionam com a gente. Pode passar mais um? Talvez o maior desafio da nossa geração, que é o que a gente está vivendo agora, não seja se conectar, mas seja aprender a se desconectar. Porque quando a gente se afasta do outro, quando a gente se afasta da gente mesmo, a gente está se afastando de Deus, né? Quando a gente se afasta de quem está do nosso lado, daqueles que podem nos promover, né, a nossa evolução, a gente está se afastando de Deus. Deus é o nosso contato, Deus é a nossa evolução, Deus é a nossa espiritualidade, mas também está e é os nossos relacionamentos, é o nosso dia a dia, é as pessoas que a gente ama, né? Todo dia a gente precisa escolher ser e estar mais parecido com Deus, né? Algumas vezes a gente vai ter que fazer escolha. Uma vez a Lari me contou uma história dela lá, e ela foi parecida com Jesus, e eu peguei isso para mim, né? Será que eu estou me comportando como Jesus agiria e como Ele espera de mim? E isso está nas nossas escolhas, por nós mesmos e por aqueles que a gente ama. A gente pode aprender, pode passar mais um. A gente pode aprender a se desconectar em favor de quem a gente quer ser e de quem a gente ama. E todo dia a gente pode fazer essa escolha. Se for difícil sozinho, a gente pode pedir ajuda, auxílio de um psicólogo, porque isso também pode fazer parte do caminho. Então a gente tem que unir, precisa unir o que é emocional e o que é espiritual. A gente não vai deixar de orar, né? Mas a gente pode ter esse olhar qualificado de alguém qualificado. Pode passar mais um. Essa é a minha família, e é por eles que eu escolho me desconectar todo dia. E isso emociona, né? Porque a gente precisa escolher, a gente precisa abrir mão, a gente precisa muitas vezes, a gente sente muitas vezes que está deixando de nos escolher, mas a família é o projeto perfeito de Deus, e é essa família que eu faço parte. Pode passar. Essa é a minha rede social. E agora é o nosso fechamento. Esses são os seus porquês. Os porquês vocês devem e querem se no dia. Os porquês vocês devem se olhar, estarem bem consigo mesmos. Projeto de Deus. E aqui você também tem uma família. Obrigada por hoje, gente.